o jogo de hoje é considerado tranquilo se você pega as duas equipes, mas é futebol. E se você não tratar essa partida com seriedade, você não vai ganhar o jogo. O título da Copa Sul-Americana não era aquele que nós esperávamos que poderíamos conquistar nesse ano. O nosso objetivo era a Libertadores, mas infelizmente o Botafogo acabou eliminado na segunda fase prévia, né? No caso, na terceira fase prévia, nosso segundo confronto para a equipe do Barcelona de Guayaquil. Mas agora, o Botafogo tem uma nova chance em relação à competição sul-americana. E hoje tem que vencer. Será a estreia do técnico Franklin Carvalho, o nosso treinador que chegou esta semana, participou da entrevista coletiva e mostrou muita, mas muita vontade. E hoje ele terá a chance ali de já tentar fazer algumas coisas dentro daquilo que ele pensa sobre futebol. O Botafogo não terá Alex Telles, que não foi relacionado devido a desgaste físico. E provavelmente o nosso time será Raul, Vitinho, Bastos ou Ferrarese, Barbosa e Caio Roque, meio campo com Alan ou Newton, Medina e Danilo, ou Medina e Edenilson, não sabemos como ele vai colocar a equipe. Do meio para frente, Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Sei lá, de repente ele pode colocar o Santi e também o Álvaro Montoro. E com isso, o técnico português será o responsável por comandar a nossa equipe logo mais no estádio Newton Santos. E para saber como que o Caracas joga, o Léo Dantas chega agora. Fala aí, Léo. PTF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Caracas para projetar essa estreia do Botafogo na Conmebol Sul-Americana na noite dessa quinta-feira. Caracas não vive bom momento, o técnico Fernando Aristeguieta tem sido muito cobrado, embora o time viva uma pequena reação de resultados e de atuação também. Mas a pressão é porque o time está em 11º lugar no Campeonato Venezuelano. O Caracas é o grande time do país e essa posição é a pior possível para um time tão tradicional. No ano tem 11 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, fez 11 gols, tomou 12, tá 4 jogos invicto, 2 empates e 2 vitórias, a última delas de 1-0 sobre o Metropolitanos no último fim de semana. Só que antes era uma sequência de 8 jogos sem vencer, quer dizer, o time está tentando começar aí uma reação. Fora de casa, na temporada, nenhuma vitória, mesmo na Liga Nacional. 6 jogos, 4 empates, 2 derrotas, 7 gols sofridos e apenas 4 gols marcados. Considerando duelos internacionais, nos últimos 8 que o Caracas fez, 6 derrotas e 2 vitórias. Ou seja, o time tem muita dificuldade realmente de conquistar pontos como visitante em competições internacionais. Contra brasileiros, são 28 jogos, com apenas uma vitória contra o Grêmio na Libertadores de 2013, mas aí em casa, fora, isso nunca aconteceu, com 7 empates, 20 derrotas, 21 gols marcados e incríveis 59 sofridos. Ou seja, os números corroboram o que a gente já imagina pelos nomes, de que o Botafogo é de fato o favorito no duelo. Vamos então começar com a análise tática do Caracas, iniciando, claro, como sempre, pela defesa. O que mais chama atenção no time do Caracas é o posicionamento do goleiro Benítez. Ele joga de líbero quando o Caracas tem a bola e inicia essa saída pela defesa. Ele se posiciona no meio do miolo de zaga para fechar uma linha de 3 de saída de bola. E muito longe da área, muito projetado. O mapa de calor, inclusive, dele mostra isso. É o conceito mais interessante e mais diferente defensivo desse time do Caracas. A partir das 19 horas, o Franklin Carvalho começa o seu trabalho no comando do Botafogo e que pode ter algumas questões diferentes daquilo que a gente imaginava para uma estreia na Sul-Americana, principalmente diante do Caracas, como eu falei. Uma equipe fraca do Caracas, apesar de ser uma das equipes que mais gera expectativa na Venezuela, hoje ocupa a 11ª colocação no campeonato venezuelano. Até trouxemos essa semana na nossa live aqui, eu e Guilherme Cardoso, as últimas partidas ali do Caracas. Vou falar mais um pouco também como vem o nosso adversário, mas antes de falar do adversário, o Botafogo também divulgou a lista dos relacionados para essa partida de hoje, né? Na relação do Franklin Carvalho, à disposição dele, nós teremos aqui Léo Link, Raul e Neto, e aí a gente já tem a primeira surpresa, que é o retorno do Neto aos relacionados. Esse é algo que o próprio Franklin falou que ia fazer, que queria reavaliar o Neto, queria ver como está a condição do Neto, porque não entendia o porquê o Neto tinha sido afastado, óbvio, né? A gente entende muito bem o porquê o Neto estava afastado, por conta de questões técnicas, até briga com o sócio majoritário teve nesse intermédio aí a respeito do Neto. E aí o Franklin pede uma chance aí pro Neto, pro já conhecido goleiro por parte da torcida, mas o Franklin quer ver o trabalho do Neto ali. E aí, obviamente, ele deve
dar continuidade ao trabalho que o Raul vem fazendo. É um trabalho 100% seguro? Não, mas dos três é quem vem colocando-se mais à frente aí nessa disputa. Nos defensores a gente tem ali o Barbosa, Bastos, Caio Roque, Ferrarese, o Johan Hernandes, o Matheus Ponte e o Vitinho. A gente está notando aí, obviamente, a ausência do Alex Telles. O Alex Telles que sai com dores na coxa na última partida e dá ali a chance do Caio Roque fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo no clássico contra o Vasco. E deve ser quem começa o jogo hoje. Daqui a pouquinho eu vou trazer a provável escalação também. Meio-campistas: Alan, Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodrigues. Para os atacantes: Arthur Cabral, Barreira, Júnior Santos, Kadir, Vidalba e Matheus Martins. E aí, antes de pensar na provável escalação, a gente tem que trazer um pouco a fala do próprio Franklin Carvalho a respeito da competição. Quando ele foi perguntado a respeito da Sul-Americana, o jornalista pergunta assim: olha, como é que você enxerga essa possível rotatividade ali entre os atletas, principalmente atletas estrangeiros, por conta da Sul-Americana? Você não tem limite de estrangeiro. Na competição da Conmebol, você pode colocar quantos estrangeiros você quiser. Então, o Botafogo tem uma quantidade grande de estrangeiros, então você pode dar uma rodagem muito grande para esses atletas. A resposta do Franklin, ela sinaliza algumas questões que a gente pode ver hoje na beira de campo. Uma das falas foi essa aqui, ó. Ele diz que a Sul-Americana não pode ser boa oportunidade para isso, no caso da rodagem, né? A Sul-Americana é para ganhar, porque nós somos uma equipe com peso e com história. Nós não podemos pensar, vamos rodar o elenco e não temos limite de estrangeiros. Não. Nós temos que pensar, vamos ganhar. Se é com 9 estrangeiros lá dentro, com 2, com 10, não sei. Vamos ver. Mas nós temos que ganhar. Depois dessa questão, isso é uma regra, né? Não posso fugir a ela. Não posso fugir à regra. Ela está imposta. Nós temos que trabalhar dentro do regulamento, do que está regulamentado. Fala até da ansiedade de estrear pelo Botafogo, a ansiedade para o jogo. Ele fala assim, ó, eu estava mais ansioso para chegar no Rio de Janeiro do que realmente para a partida. Eu acho que não falou isso da boca para fora, porque já é o costume, já treinou o Botafogo em ausência do Arthur Jorge. Quem não lembra o jogo contra o Corinthians, aquele jogo onde o Thiago Almada brilha, né? Talvez a melhor partida do Thiago Almada com a camisa do Botafogo. Botafogo, Corinthians, no Newton Santos. Quem estava no comando ali à beira de campo era o Franklin Carvalho, né? O Arthur Jorge estava suspenso naquela partida. Então, assim, acho que já tem uma certa tranquilidade para estar ali à beira do campo e realmente a ansiedade talvez tenha ficado de lado e muito mais para começar um trabalho do que, de certa forma, estar à beira de campo numa partida. Isso aí eu concordo com ele. E o outro ponto que a gente pode tirar é da fala anterior a respeito dessa questão da rotatividade. Acho que o Franklin Carvalho, por ser o primeiro jogo, ele vai querer realmente trazer as peças que vão dar um peso maior ao jogo que ele está tentando implementar. Teve um período curto para poder começar a implementar o seu jogo, vai pegar muito aquilo do que o Belão já vinha trazendo para ele, certamente ali os treinadores já estavam em comunicação para fazer esse processo de transição, né, para o Franklin Carvalho. O Belão, um cara que tem um potencial